Olá, tudo bem? Que bom revê-los novamente aqui na nossa TV Araxá Educa para falar um pouco mais de matemática, dando sequência na nossa última aula. Professor Alírio, turma do 5º ano hoje. Unidades de medida, tempo, nós já falamos unidade de medida, comprimento, não foi? Agora nós vamos falar da grandeza, tempo e as suas unidades de medida, tá bom? Lembrando a última aula nós estávamos na grandeza comprimento, e nós citamos uma das variações, que é o perímetro, que seria a medida do contorno de uma figura, certo? Então falava assim lá, né? Que o rapaz ia plantar um canteiro de pé de alface, então ele fez 3 fileiras com 5 pés de alface, né? E que existe um padrãozinho para plantar que é de 30 em 30 centímetros. Só que não falou o tamanho do canteiro, né? O cara tinha que preparar o canteiro para colocar as mudas lá. Então quem foi fazer o canteiro falou, mas como é que eu vou saber as medidas? Ele falou, ó, são 3 fileiras de 5 mudas. Aí ele colocou, né, 30 centímetros, espaçamento entre as mudas e entre as beiradas do canteiro. Então ficou 3, 6, 9, 12, né? Ou 120 centímetros. E no comprimento, a mesma coisa, de 30 em 30, deu 180 centímetros. Aí quem preparou o canteiro já fez o tamanho certinho para colocar essas mudas lá, tá bom? Unidade de medida perímetro ainda, nós falamos do perímetro de um quadrado, que seria o perímetro do quadrado, né? De novo, a medida, né, do contorno da figura. Como nós estamos falando em quadrado, todos os lados têm 20 centímetros. Então tá lá, perímetro é igual a 20 mais 20 mais 20 mais 20. Abaixo a nossa soma, né, a nossa conta armada que nós falamos. Então tá lá, 80 centímetros. O perímetro desta figura é de 80 centímetros. Tá. Mas não tem só quadrado, nós temos figuras que são chamadas irregulares. O que é irregular, professor? É que quando as medidas não têm a mesma dimensão, tá? São medidas diferentes, né? Não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo. Então tem essas medidas diferentes. Como é que eu acho o perímetro? Da mesma forma, né? É só somar os lados, né? Os lados dessa figura, tá? Então tá lá, ó, 15 mais 25 mais 35 mais 40, né? Dá um total de 115 centímetros. Na última aula também nós fizemos uma situação problema onde fala assim, ó, que o Pedro comprou um lote. Comum hoje em dia, né? Você compra um lote, um loteamento novo, né? E ele comprou um lote, o lote A, né? E ele queria cercar o lote dele de arame. Bom, para cercar o lote todo de arame, ele precisava saber conhecer o perímetro, né? Então ele foi lá, fez a medida do lote, tem 30 de largura, 40 de comprimento. Lembrando, eu tenho 30, 40, aqui eu tenho 30 de novo, e do lado de lá 40. Fazendo a soma, o lote dele estava dando 140 metros de perímetro. Bom, aí depende, né? Mas quantos fios de arame ele vai colocar? Vai colocar só um? Não, uma cerca de arame não tem só um fio, né? Se ele vai colocar 2 fios, 3 fios, é só ele multiplicar 140 vezes a quantidade de fios que ele quer passar para cercar o lote dele, para deixar já marcado ali, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos falar da medida do tempo, tá? A grandeza, tempo. E vamos ver quais são as unidades de medida. O que é mais usual, tá bom? Então vamos lá, tempo. Então tá aqui o relógio, né? Coloquei um relógio analógico que a gente fala, né? Que é os ponteiros. Hoje em dia tem relógio digital, enfim, tem uma série de outros aparelhos para poder medir. Mas o relógio é o nosso padrão. E o padrão, normalmente, a gente fala a hora. A tal horas eu vou em tal lugar, tal horas eu estarei lá. Tal hora eu começo a trabalhar, tal horas inicio essas aulas na escola, né? Então sempre a gente fala em hora. Mas nós temos que pensar também que eu tenho as subdivisões da hora, que é minuto, segundos, certo? Assim como eu tenho as divisões da hora, eu tenho os múltiplos da hora, né? Então, a cada 24 horas forma-se um dia, né? A cada 30 dias formam-se os meses, a cada 12 meses formam-se o ano. A década, né? Uma década são 10 anos e um século, né? A história é contada em séculos, né? A cada 100 anos aconteceu esse período, isso, né? Então, é isso, a medida do tempo é essa. Houve a necessidade do homem, né? Medir o tempo. Então, lá atrás, antigamente, tinha esses aparelhos aqui, ó, né? Como é que é o nome dele, professor? Chama ampulheta, né? Ele era um recipiente com areia e eles colocavam lá, quando a areia passava do lado de cima para o lado de baixo, eles viravam de novo ao contrário aqui e o tempo continuava marcando, né? Não era algo preciso, mas é o que eles tinham para poder
medir o tempo. Hoje em dia você tem relógio digital, com cronômetro, com, né, uma série de coisas aí, né? Bom, você sabe quantas horas tem um dia completo? Turma do quinto ano, sabem? Sabe, não é mesmo? Eu acabei de falar agora, né? Tem quanto? 24 horas. Então, 24 horas é um padrão. A cada 24 horas, começa-se um novo dia, tá bom? A professora falou o seguinte, nós vamos falar de tempo hoje. Aí foi lá e pegou um calendário, bonito esse calendário, ó, 2022. E deu o calendário para os meninos e falou assim, ó, eu quero que vocês estudem esse calendário aí, tá? Dá uma olhada nesse calendário. E é a professora de inglês, né? Estava fazendo uma associação de calendário com nomes, né? Em inglês, enfim, trabalhando com os meninos. Falou, o que vocês vão achar de diferente aí, vocês vão me contar. Bom, cada um analisou de um jeito. Um falou assim, eu entendi o nome dos meses aqui, ó, January, February, em inglês aqui, ele conseguiu ler, sabia que eram os meses que a gente conhece. Tá, que mais? Então, a quantidade de dias, esse aqui tem 31, esse aqui tem 28, o outro tem só 30, cada um começou a analisar uma coisa diferente. Bom, ela falou assim, bom, eu quero saber, né, a professora perguntou, o que vocês notaram no calendário? Cada menino falou uma coisa diferente, cada um notou uma coisa diferente. O primeiro menino falou assim, semana é um período de 7 dias. Então, se o dia tem 24 horas, é um ciclo, né? Um período de 24 horas forma-se um dia. E um período de 7 dias é a semana. Foi o que ele observou no calendário, tá? Aí perguntou para a menina, o que você observou? Ela falou assim, ó, nenhum mês tem mais de 31 dias. Tá certo, né? Então, tem um mês de 30, 31 e tem um fevereiro que tem 28. Tá certo ela, também não tá errada. E o outro menino, o que ele falou? Falou, olha, um ano é o período de 12 meses. Então, um ano é um período, né? Também um ciclo de 12 meses. Como é que é medido isso, né? Como é que é feito isso? Ora, a Terra, né? No universo que nós vivemos, a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol, tá? Esse período de uma volta ao redor do Sol dá um ano. Um ano. Então, como é que a gente sabe? Vem mudando as estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera. Enfim, essas estações do ano se completam a cada uma volta do nosso planeta em volta do Sol. Então, você sabe quantos dias tem um ano? Você sabe quantos dias leva para o planeta Terra dar uma volta inteirinha em volta do Sol? Sabe? Que legal! 365 dias, é isso? Vamos entender, está aqui o planeta Terra, está lá o Sol, e tem a Lua, né, que fica em volta da Terra aqui. Bom, a cada vez que a Terra dá uma volta inteira, né, ao redor do Sol, que ela completa um ciclo, chamamos de ano. Quanto dura isso? 365 dias. Só que dá 365 dias e algumas horinhas. Passa lá umas 5 horas e pouco, tá? O que acontece, né? A cada 4 anos, essas 5 horas multiplicadas dá mais um dia. Então, o que acontece, né? Então, para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra demora aproximadamente 365 dias e algumas horas. E depois de 4 anos, essa somatória dessas horas dá um dia a mais. Aí criou-se o quê? O ano bissexto, né? Então, o que é o ano bissexto? A cada 4 anos, nós temos o ano bissexto. Ele tem 366 dias. Aquele ano considera um dia a mais, para um ajuste no nosso calendário. É quando o mês de fevereiro tem 29 dias. Mas isso só acontece de 4 em 4 anos. Vocês estão percebendo que medir o tempo é período, é ciclo, né? Quando a coisa começa a repetir. É isso aí mesmo que você pensou, tá? Eu começo a dar aula, né? Eu, professor, começo a dar aula às 7 horas e para às 11h30, né? Durante quanto tempo eu fico dando aula? Professor, peraí, vou fazer as contas aqui, né? Das 7 até 11h30, que é o período que vocês também ficam, alguns ficam, né? De manhã cedo tendo aula, tem gente que estuda à tarde. Bom, vamos ver, né? A dúvida dele é essa. Vamos pensar aqui, ó, das 7, né? Começa às 7, das 7 às 8... é o ciclo de 1 hora, tá? Das 8 às 9, mais uma. Das 9 às 10, mais 1 hora. Das 10 às 11, mais 1 hora completa. Acontece que o próximo período agora é das 11 às 11h30. Então, eu escrevi 0,5 horas. O que é 0,5, professor? É meio? Isso mesmo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 horas
e meia. Então, normalmente a gente fica 4 horas e meia na escola, ok? É o período que a gente está na escola, contatos com os professores, né? Então tá lá, ó, total 4,5 horas. Reparem bem para vocês verem, 4 é a parte inteira, 5 é a parte decimal. Professor, mas e se for outra, não for 4 horas e meia certinho, for 4 horas e pouquinho, né? Bom, para esses casos aqui, o que eu tenho? Vamos lá, a resposta é 4,5 horas. Quer dizer que eu posso usar o decimal na hora? Pode, ou seja, posso usar 0,5 horas? Pode. 0,5 é normal a gente usar. E se for um período diferente disso? Bom, a gente vai usar o submúltiplo da hora. Quem que é o submúltiplo? É aquele que eu divido a hora. A hora a gente pode dividir elas em minutos e segundos, não é? Minutos e segundos. Ok. O que mais? No exemplo anterior, usamos 0,5 horas, né? Podemos representar o 0,5 como 30 minutos, né? Mas como que é? Vamos ver como é que isso é possível, tá? Vamos entender. 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu falei 0,5 horas ou meia hora é metade de 60. Metade de 60, 30 minutos. Difícil entender isso aqui? Não, né? Nós temos que lembrar também que 1 minuto é igual a 60 segundos, que é a divisão do minuto. Então, vamos lá de novo. 1 hora é dividida em 60 partes. Então, eu tenho 60 minutos. E 1 minuto é dividido em 60 segundos. Ok? Então, 0,5, né, que é o número decimal, é igual à fração meio, que é igual a 30 minutos. Um dia, né, nós já falamos sobre isso, um dia inteiro tem 24 horas, não é isso? Tá, ó, praticando, né? Um dia tem 24 horas. Quantos minutos há em um dia? E agora, hein? Como é que eu faço essa conta? Vamos pensar? Bom, então tá lá, ó. 1 hora é igual a quanto? 60 minutos. Então eu tenho, né, 24 horas multiplicado por 60, porque ele quer saber agora é minutos. Então 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Como é que eu faço essa conta? Ora, 0 vezes qualquer coisa, a gente coloca o 0 ali, tá? Ó, 0. Depois eu faço 6 vezes 4, 24. Sobem 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2 que subiu, 14. Então tá lá. Um dia inteiro tem 1.440 minutos, né? Você fica um período na escola, a pergunta é, quanto desses 1.440 minutos você dedica aos seus estudos? Quanto tempo desses 1.440 minutos? A pessoa, mas eu tenho que dormir. Não, todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que tomar banho. Mas a pergunta é, quantos minutos? Você separa 20 minutos para a sua matemática? Você separa 20 minutos para o seu português? Né? Bom, vamos lá. Então, um dia tem 1.440 minutos. Quantas horas há em 5 dias? Então, quantas horas eu tenho em 5 dias? Vamos lá de novo, né? Um dia tem 24 horas, aqui é o nosso padrão, né? Nosso ciclo, nosso período. Então, eu tenho que fazer o quê? 5 vezes 24. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12, né? Então, eu tenho 120. Em 5 dias, eu tenho 120 horas transcorridas, ok? Bom, vamos lá mais, praticando. Quantos minutos há em 8 horas? Agora foi diferente, aquela hora era o dia inteiro, né? Em 8 horas, né? De novo, qual que é o padrão? 1 hora é igual a 60 minutos, tá? Então, se 1 hora tem 60 minutos, 8 horas é 8 vezes 60. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Então, em 8 horas, nós temos 480 minutos. Situação problema. Olha que interessante. Fabiana estudou durante 200 minutos. Ela foi para casa, tá, estudou 200 minutos. E Carlos, durante 3 horas. Ela estudou 200 minutos e o Carlos 3 horas. Pergunta, quem estudou mais tempo? Hein? Você sabe a resposta? Quantos minutos a mais? Pessoal, como é que eu vou fazer essa conta? Um fez hora, outro fez minuto? Bom, é isso que a gente faz a transformação. O que eu vou fazer? Eu vou transformar 3 horas em minutos para poder comparar quem que estudou mais, tá?
Lembrando que Fabiano e Carlos são dois professores aqui, né, da TV Araxá Educa, que são meus colegas aqui, tá bom? Vamos lá. Então, 1 hora tem 60 minutos, tá? A Fabiana estudou 200 minutos. Então, com relação à Fabiana, não há o que fazer. Mas vamos ver em relação ao Carlos. Olha, o Carlos estudou durante 3 horas. Eu vou transformar, então, 3 horas em minutos. O que eu faço? 3 horas, 3 vezes 60. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18. Quer dizer que o Carlos, essas 3 horas que ele estudou, representam quanto? 180 minutos. Quantos minutos que a Fabiana estudou? 200 minutos. Então tá aqui a resposta, né? Quem estudou mais, né? A Fabiana ficou mais tempo estudando que o nosso amigo Carlos. Entenderam a comparação? Assim que a gente faz. Agora, a outra pergunta é, quantos minutos a mais? Bom, ela estudou 200, ele estudou 180. Então, quantos minutos a mais? É a diferença, né? Que ela estudou a mais. Se você pegar 200 menos 180, fica, né? 0 menos 0, 0. O 0 aqui não tem, empresta, né? Aqui fica 1, aqui fica 10. 10 menos 8, 2. Então, ela estudou, Fabiana estudou 20 minutos a mais que o nosso amigo Carlos. Ok? É uma situação, problema, só para a gente poder fazer o exercício. Hora da nossa revisão. Bom, então vamos lá. O que nós estudamos hoje? Na aula de hoje nós falamos da grandeza-tempo. Grandeza-tempo, né? A grandeza-comprimento, a grandeza-tempo. Tem mais, próximas aulas nós vamos ver as outras grandezas. Agora nós temos que falar das unidades de medida, quer dizer, qual que é a unidade de medida que representa o tempo, tá? As unidades de medida de tempo estudadas foram segundos, minutos, horas, dias, meses e o ano, né? Que é aquela volta completa do Sol ao redor da Terra, ao redor do Sol, desculpa. Então, é o período de um ano, né? 365 dias. Praticamos algumas transformações, né? Fizemos algumas transformações aqui para vocês verem, tá? O ideal é você praticar mais em casa depois, com mais tempo, né? Só para deixar registrado, um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, tá? A gente, com o passar do tempo, né, vocês estão no 5º ano, vocês vão estudar mais, vocês vão ver que isso vai aparecer mais vezes para vocês nos outros problemas, nos outros exercícios. E à medida que você for estudando, você vai memorizando essas transformações aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? É o que eu tinha a passar para vocês e aguardo vocês na próxima aula. Nós vamos falar da grandeza massa, tá bom? Obrigado a todos, tenham todos bons estudos.